Olá, meu querido, minha querida, muito boa tarde a vocês. Venho trazer uma palavra de Deus, diretamente da boca de Deus para o seu coração. E como a Bíblia própria diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela é a verdade, e a verdade liberta. E Deus falou muito profundo comigo ontem, e eu vou trazer revelação para vocês, não por intermédio de mim, mas por intermédio do Espírito Santo, por revelação dele, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eu quero começar com a palavra a vocês, que está lá em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Esse é um dos versículos que eu quero aqui dar uma passagem rápida para vocês. E quero que vocês abram também a Bíblia de vocês, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Logo eu vou estar trazendo a explicação para vocês sobre tudo isso. Um capítulo e um versículo é o complemento do outro, e vocês, por intermédio do Espírito Santo, vão ter revelação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui está em Gênesis falando toda a criação de Deus, da terra, dia e noite, animais, os seres humanos. E uma das coisas que a gente pode ver aqui também, em Gênesis, é quando Deus também ele fala bem assim, ó. Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez deles animais selváticos, segundo a espécie, e animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tinha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejavam sobre a terra. Eu quero que você preste atenção em Gênesis 1, capítulo 26, onde diz bem assim, ó, também disse Deus: façamos, em letra maiúscula, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele falou: façamos. Ele não disse que haja o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança, mas façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, ele não estava sozinho, Jesus estava com ele desde o princípio na criação dos céus e terra. E igual eu falei lá em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus era a palavra de Deus, só que não qualquer palavra, a palavra viva, a palavra que traz a vida. E ele próprio, no decorrer do Novo Testamento, ele ensinando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das vidas. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E agora entrando um pouco no modo literário, eu sei que muita gente já sabe disso, mas também tem muita gente que não sabe. O verbo é uma palavra que é indicativo de ação, é uma palavra que traz vida, é uma palavra de vida. Quando Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava naquele momento já projetado na cabeça dele,
em fazer o que ele estava fazendo, porque antes do homem se tornar matéria viva, ele foi primeiro projeto de Deus. Ele desenhou em sua mente, ele projetou no seu coração e criou. Tanto que lá, quando Deus pegou e deu a inundação na terra por causa dos maus feitos do homem e usou Noé para criar a arca, salvar os animais, salvar sua família, porque foi o único homem justo que Deus viu e deu a ele a chance de continuar na terra e salvar 2 animais de cada espécie. Ele fez isso por quê? Por amor e compaixão ao homem. Mas antes disso, quando Caim matou Abel, que eram descendentes de Adão e Eva, o que na Bíblia diz? Que Deus se arrependeu de fazer o homem. Mas mesmo ele se arrependendo de fazer o homem, em momento algum ele foi lá e dizimou o homem da face da terra. Poder para isso ele tinha. Ele podia fazer, mas ele não fez. Ele sempre foi dando chance ao homem. E ainda lá na frente, a Bíblia, lá no Novo Testamento, fala que Jesus foi o novo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão, ele foi errando. Ele foi um homem que pecou, um homem que errou, um homem que foi contra a vontade de Deus. Deus deixou bem explícito, Deus deixou bem explicado: dominai tudo sobre a terra, dominai todos os animais, comer de todos os frutos, mas não comer do fruto da vida. E Eva foi lá induzida pela própria serpente a comer. A serpente não obrigou, a serpente pegou e induziu ela a comer e ela escolheu comer. E ela ofereceu para Adão e Adão foi lá e comeu também. E depois viu que estava nu, pegou e se escondeu. E uma coisa que sempre eu falo e explico é o seguinte: ao invés de Adão ter se escondido, ter ido e pegar e quando viu que estava pelado, pegar e se esconder igual ele fez, se ele tivesse reconhecido o erro dele e pedido perdão a Deus, Deus teria o perdoado, porque Deus é amor, Jesus é amor. Tanto que depois, sem o homem pedir, Deus viu a necessidade por questão de julgamento do próprio Satanás em cima do homem, o próprio Satanás acusando o homem. Deus foi lá e colocou o filho dele para ser o segundo Adão, como na Bíblia própria diz, que ele mandou Jesus, o homem santo, que ele era espírito, era a palavra viva e se fez carne para viver conosco e não para vir aqui mudar o que Deus havia dito ou havia mandado, mas simplesmente para cumprir aquilo tudo que Deus havia mandado e ainda ensinar de forma mais exata, de forma mais fácil ao homem entender e poder cumprir aquilo que Deus queria, ser mais assertivo em suas decisões, por causa que, igual acontece hoje no mundo lá dos hebreus, que é no mundo judaico, na religião judaica, é uma forma de vida que eles têm que a gente é certo, não é errado, porque eles buscam os princípios da Torá, que é como se fosse a nossa Bíblia, a palavra de Deus que a gente utiliza hoje, só que a gente utiliza a Bíblia que traz os conceitos cristãos. Já o judeu, ele não acredita nos conceitos que Cristo foi o Filho de Deus, e a gente sabe que ele não só foi, mas ele é, e ainda além de ser o Filho de Deus, ele estava no princípio desde a criação dos céus, terra e universo, e ele está até hoje, veio para a terra, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. E por que tudo isso foi necessário acontecer? Por amor, Deus teve que fazer isso porque o ser humano estava impregnado de sujeira, estava impregnado de achismo de si mesmo, de engrandecer a si mesmo, de engrandecer as suas obras, de achar que ele podia tudo, que ele era capaz de tudo, não muito diferente de a maioria dos homens de hoje, e Satanás ainda acusando, igual aconteceu na época de Jó, quando ele subiu aos céus disfarçado de anjo e Deus falou para ele: tem visto meu servo Jó? E Satanás falou: tenho vindo de rodear e passear perante a terra. E Jó só é do jeito que ele é com o Senhor por causa que o Senhor dá tudo para ele. E para isso não acontecer de novo, o que Deus fez? Colocou o filho dele na terra, para o filho dele ser esmagado, ser cuspido, ser massacrado, para poder o quê? Justificar
o pecado que havia na nossa carne desde o nosso nascimento, antes de sermos formados, antes de sermos criados, antes de sermos colocados em gestação na barriga da nossa mãe. Esse pecado, que é o pecado que veio do primeiro Adão, já estava em nossa carne. Por quê? Porque o homem, quando era tudo perfeito para ele, quando não havia morte, quando não havia doença, quando o homem não sentia necessidade de nada, porque ele podia tudo na terra, era imortal inclusive, ele deu ouvido à serpente, através da sua esposa, não culpando nem julgando a esposa por conta disso, por causa que ela foi induzida por conta de falta de conhecimento. Por quê? Porque ela foi ensinada através de Adão o que ela devia agir, o que ela devia fazer. Já Adão foi ensinado por Deus e, ao invés de ensinar da forma exata e correta, como deveria ser o proceder dela, não, ele ia falando de modo que ele tinha medo que ela comesse do fruto da árvore da vida e falava para ela nem chegar perto. E ao invés de detalhar, ao invés de ser igual à Bíblia, que é o nosso manual da vida, que se você segue exatamente o que está na Bíblia, não sendo santo, porque em 2 Pedro diz que o homem que diz que é santo já está pecando, ou seja, ninguém é santo, ninguém consegue ser santo, só Jesus. Jesus diz que desde o nascimento até a hora da morte dele, morte inclusive que ninguém o matou, ele se entregou, ele se deixou ser crucificado para pagar o preço pelo nosso pecado vindo de Adão e Eva e pelo que a gente fazia, fora o que Adão e Eva já tinham implantado em nossa carne. Fora isso tudo, o nosso tempo que vivemos antes de se converter, seja independente de religião, católico, evangélico, espírita, qualquer que seja a sua religião, a gente sabe o que é certo, o que é errado, tanto perante Deus quanto perante as leis do homem. E a gente viveu durante muito tempo na vida da gente praticando aquilo que é mal, não só mal perante Deus, mas mal perante nós mesmos, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E Jesus veio enviado por Deus, por amor. Ele poderia simplesmente ter falado, não, eu não vou, mas ele quis vir para pagar o preço e o homem ser justificado, para no dia que ele morresse, o ser humano, falando do ser humano, quando ele morresse, ele pudesse ir direto a Deus, direto aos céus. E Jesus, quando Satanás viesse cobrar, dizer bem assim, não, esse homem aí era pecador, ele era errado. Jesus pudesse dizer, mas eu paguei o preço sendo santo. E esse ser humano eu salvei, porque eu não cometi erro nenhum. E diferente do primeiro Adão, que ouviu a serpente, eu vim aqui e cumpri os mandamentos, e tudo o que Deus me mandou fazer, eu fiz, e ainda fui além. Morri por aquele que não merecia morrer. Você, eu, que não merecia a salvação dada por Jesus, a gente recebeu de graça. Jesus falou que a graça nos deu, que a paz dele, ele nos deu. Eis que vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz. E essa paz é a paz, não uma paz limitada, mas uma paz incondicional, independente de condição que você tem, independente de classe, independente de cor, independente de religião, independente de tudo. Ela é uma paz, que é uma paz imensurável, simplesmente de você crer, receber e saber que Jesus morreu por você na cruz, que ele pagou o preço, que simplesmente ele justificou o pecado de Adão, que você nasceu com ele, mesmo sem escolher, você nasceu com ele. Eu estava esses dias atrás pensando de uma forma até de poder explicar isso para as pessoas, sobre o pecado de Adão na carne. Por que Jesus teve que pagar um preço por esse pecado, sendo que por toda a nação, sendo que não foi toda a nação que pecou, foi Adão. Deus foi bem claro no que ele me revelou em espírito, dizendo: para e pensa em você como ser humano. Se você agir de forma automática, se você agir de forma que vem no seu subconsciente, se você agir de forma que é fazer o que você quer, o que é os primeiros desejos que vêm na sua cabeça? São coisas certas ou coisas erradas? São desejos carnais ou desejos espirituais? Na hora eu pude entender. O ser humano por completo
sempre vai ser induzido a agir pela carne. Por isso que Jesus teve que nos justificar pela carne, sacrificando, moendo a carne dele para pagar o preço pelo meu e seu pecado. A partir do momento que Adão foi lá o primogênito, que ele foi dos seres humanos, não o primogênito de Deus, porque o primogênito de Deus foi Jesus Cristo, que era o unigênito, mas o primogênito carnal feito na terra foi Adão. Depois de Adão, da costela dele foi gerada Eva, a primogênita das mulheres, e Adão, o primogênito dos homens, falando em relação a sexo masculino e feminino. A partir desse momento que o ser humano escolheu ouvir a serpente, e além de não reconhecer o erro, porque o principal de todo ser humano está em não reconhecer o erro, continuar vivendo no erro, ao invés de reconhecer e pedir perdão. Igual eu falei, Adão tivesse pedido perdão para Deus pelo fato de Deus ser amor, e ele sabia, porque Deus sabe o hoje, sabe o amanhã e sabe o depois. Deus, desde quando ele criou o ser humano, existe uma coisa na nossa vida chamada predestinação. A predestinação sua, aqui que está me ouvindo, é ser salvo. Na Bíblia diz, Deus revelando, fala, que o desejo dele é salvar a todos. Mas por que todos não são salvos? Porque nem todos escolhem a salvação. Porque nem todos escolhem a mudança de vida. Nem todos escolhem aceitar o sacrifício pago na cruz do Calvário por Jesus. Isso que eu estou dizendo aqui não é coisa que vem na minha cabeça de achismo, de eu pegar e querer me engrandecer ou coisa do tipo não. É simplesmente tudo revelado na palavra que Deus deixou, que é o manual da vida, que se você segue, você vai ser bem sucedido em tudo que você for fazer. Muitas, na verdade 99% das aflições que a gente passa na vida, seja depressão, seja ansiedade, seja falta de dinheiro, seja falta de qualquer coisa, seja excessos também, 99,99% dos profetas, dos homens de Deus na Bíblia viveram isso. E em tudo, em obras, ele ensina como que cada um venceu. E se você segue, se você lê, se você estuda, igual na própria palavra diz, meditai na palavra, de dia e de noite, você vai ser bem sucedido, porque você vai ter um norte da direção e da ação que você deve tomar. Igual eu estava lá, não fugindo do que é aqui o meu propósito nessa palavra, falar que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Jesus é a palavra viva. Ele deu a vida por amor a mim e a você, por intermédio de Deus que entregou o Filho dele a ser sacrificado na cruz. Jesus suou sangue. Ele poderia ter mandado um batalhão de anjos descer do céu e salvado ele, não ter deixado ele morrer, mas ele falou para Deus: Pai, que todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E se entregou na cruz do Calvário. Naquele mesmo dia ele foi capturado, morto e executado. Fora essa passagem aqui que eu li de João, eu quero ler mais uma passagem bíblica para vocês, que está lá em Hebreus 12, que confirma exatamente o que eu acabei de dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o espírito junto às medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A nossa vida não foi dada a nós sem propósito, sem finalidade. Todos nós que estamos aqui estamos com um propósito, com uma finalidade. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, trazendo essa palavra a você, não é por questão de eu ser grande, não é por questão de mim ser bom, não é por questão de mim ser o cara. Eu sou fraco, sou falho, sou pecador, sou carne, sou osso, cometo erros, mas o que é o diferencial que tem que ter na minha vida e na sua? Se dispor ao que? Cumprir o que Deus quer que você
faça. A partir do momento que você faz isso em sua vida, a palavra se torna viva em você e você se torna um instrumento na mão de Deus. Enquanto você busca fazer o que agrada a Deus, Deus faz aquilo que você quer, aquilo que agrada a você. Simplesmente deixe Ele agir em sua vida, se dispõe a ser utilizado por Ele da maneira que Ele quer. Creia que o Filho dele foi dado na cruz do Calvário, executado, foi morto, mas ressuscitou, está vivo hoje, à direita do Pai. Foi lá para preparar a você e a mim, a nossa casa, e aceite Ele como seu Salvador e pode ter certeza que você terá o melhor. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser independente de classe social, independente de etnia, independente de onde quer que você tenha vindo, independente de quem sejam seus pais, você tenha sido negado por seu pai, você tenha sido rejeitado por sua mãe. Ele é o Pai que não rejeita jamais um filho seu. Ele é o Pai que está apto a te dar aquilo que você precisa. Na própria palavra dele diz: se um pai carnal, o filho pedindo pão, não é capaz de lhe dar pedras, quanto mais o Pai espiritual. Deus diz: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. E a palavra dele diz que exatamente aquilo que você crê, aquilo que você busca, é aquilo que você vai ter. Simplesmente não queira o mal, não deseje o mal, não peça o mal por alguém. Se você vê alguém te afligindo, alguém fazendo mal para você, ao invés de você ir lá e falar: Deus, mete fogo naquela pessoa, eu te digo isso com convicção, pela palavra de Deus, que isso vai entrar em assunto de outras pregações que eu vou trazer para vocês. Jesus falou e ensinou: perdoai o seu irmão 70 vezes 7 vezes por dia. Que ainda ele falou para que sejamos imitadores dele, para que sejamos igual a ele. Aquele que crê nas obras que eu faço, obras maiores fará. E em que momento que você vê na Bíblia Jesus pegando e desejando a morte de quem o matou? Pelo contrário, quando ele estava crucificado, pregado na cruz, ele falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E você, em que momento da sua vida que tem te crucificado, que tem pegado e te acusado, que tem pegado pessoas e te colocado em circunstância de fechamento, que você não consegue andar nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, que você se sente ali de uma forma como se estivesse bloqueado mesmo, tanto em emoção, que às vezes você fica para baixo, quanto em ação, que você não consegue agir porque você está de um modo que você acaba sendo realmente ali impedido de andar. Mas sabe, quando você estiver impedido de andar para frente, para trás, para o lado, para onde quer que você queira andar, se tiver alguém ali que esteja te bloqueando, olhe para cima, porque para cima o céu ainda não é o limite. Deus é infinito, e da mesma forma que Ele é infinito, Ele te fez a imagem e semelhança dEle, para você também ser infinito. Não infinito em questão de você fazer o que você quiser na terra, mas infinito em questão de o que você desejar de bem para seu irmão, de o que você desejar para a sua salvação, de o que você desejar de realização de boas obras na vida do seu próximo, voltar a você, conforme a lei da atração ensina, e a lei da atração também é bíblica. Deus criou o mundo pela lei da atração, desde o princípio, porque antes, igual eu falei, dele criar o ser humano, criar a terra, criar o céu, isso se tornou real antes na mente dele, e ele atraiu para ele aquilo que ele acreditou. Simplesmente acredite que Deus é infinito e tenha em sua mente que você também é infinito, pois Jesus falou que quando ele morreu, ressuscitou após o terceiro dia, ele foi para preparar para você a sua morada. E se você crer e receber, você vai ter também essa vida eterna. Não só a vida, mas a felicidade, a saúde, a fartura em tudo, por toda a eternidade. Mas essa escolha, quem faz somos nós. Você pode ter a vida eterna, trazendo a vida para o modo completo de falar, literal,
vida, de forma que tudo é prazeroso, ou então a morte eterna, onde seu sofrimento, as suas mágoas, as suas lástimas, as suas lembranças do que você viveu aqui na terra vai ser tudo eterno, ou então simplesmente lá no céu viver ao lado do Pai, o seu Criador, o seu Redentor, do seu Salvador e ter a felicidade eterna. E eu quero que você saiba que isso é o que eu desejo a você, que é isso que eu estou aqui querendo que você entenda e coloque, escreva na tábua do seu coração isso que eu estou falando, pois tudo que eu estou te dizendo está aqui na Bíblia, está na Palavra de Deus, e Ele foi, veio, Ele era, Ele é e sempre será. Ele era o Verbo que se fez carne, Ele era o Criador e continua sendo o Criador. Dia após dia, Ele faz o que quer, cumpre o que quer. Ele, antes de existir qualquer doença, antes de existir qualquer praga, Ele já criou a cura. Antes de existir qualquer mal que te aflige, Ele já criou a solução para o seu mal. A morte carnal é inevitável. Isso acontece pelo fato de que o ser humano viveu escolhendo comer o fruto da árvore da vida. E antes do homem comer o fruto da árvore da vida, Deus deixou bem claro que se ele comesse, certamente morreria. E o que o ser humano fez? Comeu. E Jesus, por tão imenso amor, ainda veio e morreu também por nós, para nos dar a vida eterna em espírito, para nos dar a salvação. Mas para isso não basta apenas você viver em um mundo fictício de cristianismo, de acreditar em Deus, mas sim, plenamente, em sua vida, buscar, não ser santo, porque ninguém é, mas buscar todo dia um aperfeiçoamento em você, de fazer, de buscar, de cumprir aquilo que Deus quer que você seja, que você faça, que você cumpra. Não, igual eu disse, não sendo santo, porque ninguém é santo, mas buscando a cada dia melhorar naquilo que você sabe que não te faz bem e não faz bem a quem vive e convive com você. Então, meu querido, minha querida, saiba, Deus é a vida, Jesus é a vida, e Ele falou: eis que vos dou a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida pelos meus amigos, pois não existe no mundo prazer e amor maior do que entregar a vida pelos meus amigos. E vós sois meus amigos. Esse vós somos nós, eu, você. Se você receber isso, meu querido, você vai ter. Simplesmente creia e busque a cada dia realizar o propósito que Deus quer que você realize em sua vida. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu espero logo estar aqui de novo, trazendo uma palavra nova para você. Esse é o propósito de Deus em minha vida. Estou começando aqui, esse lugar que eu estou hoje é dentro do meu comércio, da minha barbearia, onde eu trabalho, lugar que Deus me deu. E logo, logo, eu sei que Deus sempre tem um projeto maior do que o nosso. Quando eu comecei, não comecei aqui no meu comércio, no meu local de trabalho. Comecei trabalhando para outras pessoas, fui empregado, já fui humilhado, Deus já me exaltou, já recebi salários que na época eu recebia muito baixo, em torno aí de 30, 20% de um salário, e simplesmente acreditei, busquei e falo para você, igual eu falei, independente de classe social, independente da seu parte que você está hoje financeiro, busque sempre o aperfeiçoamento e creia que Deus pode mais do que você pensa ou imagina. Ele vai te levar a lugares altos, para você lá de cima poder gritar para quem está embaixo quem é Deus, poder ensinar. Você estando em cima, não para se engrandecer, mas para a sua boca sair o nome Deus, e você dizer e ensinar quem é Ele, Ele vai te manter lá em cima. Por quê? Porque você lá em cima, não para se engrandecer, mas para gritar para as pessoas quem é Deus, Ele sabe que de cima é mais fácil quem está embaixo te ouvir.
Não dizendo que existem pessoas menores que você, mas existem pessoas que não têm o conhecimento que você vai ter, não tem o discernimento que Deus está aqui para te dar. Simplesmente se entregue, esteja apto, medite na palavra, busque conhecer, se entregar, busque intimidade com Deus dia a dia. Eu sou homem, igual eu disse, sou cabeludo, sou barbudo, mas independente de qualquer coisa, minha esposa até me diz que meu cabelo parece Jesus Cristo, até dou risada, e estou aqui até rindo comigo mesmo agora por causa disso. E eu estava pensando, amém, não quero ser igual a Jesus só de aparência não, mas quero ser igual a Jesus também no meu agir, no meu falar, no meu pensar inteiro. Quero ser imitador dele e quero trazer para as pessoas com um modo leve, ensinar que para viver aquilo que Deus quer que você viva não é difícil, não é como muitas pessoas pregam, não é como muita gente ensina que é pesado, que é difícil fazer a vontade de Deus, não. Difícil é você estar no mundo sozinho sem ninguém para te socorrer. Difícil é você estar lá correndo atrás, batalhando do seu dia a dia para conquistar, para comprar o seu pão e não crendo em Deus ainda, que é quem pode te ajudar. Isso sim é difícil. Agora, se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você pode ter tudo financeiramente, mas você não tem nada. Porque no momento da sua morte, no momento em que você, todos nós, um dia vamos morrer, todos nós um dia viemos do pó e ao pó voltaremos. Todos nós somos matéria igual. A diferença é que aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que acreditam, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, vão para a vida eterna. E aqueles que não acreditam, que não buscam, irão para a morte eterna. E são dois caminhos, o direito e o esquerdo, e a decisão é toda sua, porque o preço já foi pago. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão foi assertivo e trouxe a remissão de tudo aquilo que foi cometido de errado pelo primeiro. E é você, somente você, quem pode tomar a decisão de aceitar a Cristo e acreditar que Ele é o seu Salvador e pagou o preço por você na cruz. E simplesmente eu peço a Deus que Deus abençoe a sua vida, e vou fazer uma rápida oração agora e que você receba onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, quem está aqui ouvindo esta palavra, que o Senhor venha no íntimo dessa pessoa tocar, trazer a revelação mais profunda, trazer a libertação, trazer a vida e vida em abundância na vida dessa pessoa, Pai. Trazer nela a realização do teu desejo, da tua vontade, o cumprimento, Pai, daquilo que o Senhor quer na vida dela. E eu sei que os desejos do Senhor são bons, os desejos do Senhor são melhores do que os nossos, e que isso aconteça na vida de cada um, em nome de Jesus. E, gente, Deus os abençoe, que as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada um de vocês. Tenham uma ótima semana, tenham um ótimo dia, e que Deus abençoe do seu amanhecer até o seu deitar e levantar em toda a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.